Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos falando a respeito do pastor e de suas ovelhas, aprendendo lições preciosas. Hoje nós vamos falar sobre o pastor que, como cordeiro e ovelha, muda. Um dia, o nosso pastor se tornou um cordeiro e uma ovelha. Isaías 53:7 diz assim: E ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Nenhuma palavra poderia ter descrito melhor o modo surpreendente como Jesus aceitou o seu sofrimento e morte do que este texto de Isaías. E o mais chocante nós encontramos no verso 6 e no verso 10. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou-lhe moê-lo. Aqui está embutido a terrível necessidade de redenção humana. O servo sofredor, como um cordeiro e uma ovelha, serviu não só a Israel, mas a todas as nações da terra, de todas as eras. Ele morreu como um cordeiro, porque era um cordeiro sacrificial, propiciário, seria propício a nós. A justiça de Deus tornou então possível que a misericórdia de Deus alcançasse cada um de nós. Se tornou propício, favorável a nós, tomou o nosso lugar. Em 1 João, versículo 2, versículo 9, diz assim, capítulo 2, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: E eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros que tinham morrido na história humana apontavam para este Cordeiro. Jesus era o Cordeiro pressentido, no Cordeiro que morreu no lugar de Isaque, no Monte Moriá. Ele era o Cordeiro imaculado da Páscoa, cujo sangue abrigou Israel da ira de Deus no Egito. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele declara: Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Mas por que ele tinha que morrer como um cordeiro? E de uma forma tão terrível? Porque ele era a propiciação pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi favorável a nós, ele foi propício a nós. Em 1 João 2,2, ele diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ele se tornou propício a nós. O exemplo do cordeiro levado pelo sacerdote judeu para ser imolado no templo. Ele não lutava, ele não se opunha, ele não lutou, ele não se queixou, como um cordeiro de Deus foi levado ao matadouro. Aquele que não conheceu o pecado, que se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que era o Filho bendito de Deus tornou-se maldição por nós. As injúrias, os açoites eram nossos. Caíram sobre ele e ele tomou o nosso lugar. Lugar dos blasfemos, dos glutões, dos enganadores, dos ladrões, dos assassinos, dos mentirosos, dos desamparados. O que deveríamos sofrer, ele levou sobre ele. Foi acusado. Ele foi condenado, sendo inocente. Ele não abriu a sua boca. Por isso, hoje já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem nos justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu. Foi ele que ressuscitou dos mortos, a qual hoje ele está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Ele ficou em silêncio porque ele procurou a glória do seu Pai e não a sua. Jesus, ele é chamado Cordeiro, a fim de revelar a sua natureza ao mundo, representando a sua natureza e a sua pureza. Por isso ele é chamado Cordeiro de Deus, porque Jesus era puro, seu sangue era única e exclusivamente o seu sangue, então que nos purifica de todo o pecado. Crê tu nisso? No entanto, Deus, o Pai, tinha um alvo bem definido quando entregou seu próprio filho. Era eu e você. E todo aquele que nele crer, ou seja, ele abriu mão do seu filho para não abrir mão de nós. Não deixe que o penoso trabalho do Senhor Jesus tenha sido em vão em sua vida. Basta crer para receber o perdão, a cura e a salvação. Abra hoje o seu coração e deixe o Cordeiro de Deus entrar. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.